Vamos iniciar o nosso estudo. E hoje vamos falar de quem? Nada mais, nada menos que Oxóssi, o orixá que representa o conhecimento. Oxóssi, o caçador por excelência na busca do conhecimento. Oxóssi, o cientista, o doutrinador que traz o alimento da fé, que traz o saber aos espíritos fragilizados, tanto no aspecto da fé, quanto no saber religioso. O que, meu pai? O que arô, pai Oxóssi? Que as suas forças estejam entre nós, nos cubra com sua força, a força das matas, a força única do poder, da fé, da luz, dos alimentos, da alma, físico e do espírito. Orixá Oxóssi na Umbanda é o chefe dos caboclos, também chamado de Odé, que em Yorubá significa caçador, que é o Alequeto, senhor da cidade de Queto, na Nigéria. Normalmente esse orixá é representado pela figura de um homem que tem em suas mãos um arco e uma flecha, considerado uma espécie de guardião e caçador. É muito ágil, astuto, tem características que o tornam um grande caçador, aliado ao seu conhecimento e o seu modo de vida, de conhecer e de viver na natureza. Torna-se também um sábio e poderoso guerreiro. É o senhor das florestas, de todos os animais e seres que nela habitam. É o senhor do alimento e da fartura. Enaltece tudo o que a natureza pode nos proporcionar, conforme a necessidade do homem carnal, do homem que da terra vive, que da terra se alimenta e que para a terra voltará o seu corpo físico. É defensor daqueles que lutam pelo seu sustento e o sustento de sua família. É o responsável por prover as refeições dos seres humanos. É o senhor das florestas. Ele está ali sempre a nos ajudar. Senhor Oxóssi protege todos aqueles que saem diariamente para o seu trabalho, pois é este o esforço que vem deste esforço, o sustento de sua família. É a verdadeira caça do homem em prol do alimento que traz e coloca em sua mesa. Senhor Oxóssi é o caçador do axé. Senhor Oxóssi busca as boas influências e energias positivas, traz essas energias para o terreiro aonde se trabalha. Senhor Oxóssi vive em sintonia com o meio ambiente, equilibrando todo o ecossistema e os seres que aqui, nesta terra, vivem e necessitam. Cultuar o Senhor Oxóssi é cultuar a natureza. Fazer a homenagem ao Senhor Oxóssi é cuidar da natureza e das belezas que a natureza nos proporciona, das belezas que a natureza nos dá.
Senhor Oxóssi cuida da nossa vida, cuida da nossa energia, cuida da nossa comida, cuida das frutas, das flores que embelezam o nosso dia. Inclusive, Ele cuida das revoadas dos pássaros, que com seu canto nos trazem o prazer da paz. Senhor Oxóssi está ligado a tudo que se refere à natureza, até mesmo aos dons que o homem adquire observando e conhecendo a natureza. Senhor Oxóssi, ele está ligado aos dons da dança, aos dons do canto, às artes plásticas. Estar em conexão com o Pai Oxóssi é também bem viver, ou viver bem. Estar em conexão com o Pai Oxóssi é relaxar, é também descansar. Para Pai Oxóssi, a vida é um eterno ciclo, dinâmico e natural. Portanto, os seus filhos não temem a morte física, pois sabe que ela é apenas o término e o início de um novo ciclo. Os filhos de Oxóssi são dotados de características que definem o seu comportamento como, assim, são bastante agradáveis. Os filhos de Oxóssi são alegres, comunicativos, além de ótimas companhias. Mas, por falar em características dos filhos, vamos falar das principais características do pai Oxóssi. Suas principais características estão ali cravadas no seu cumprimento. A saudação a Pai Oxóssi, o Quearô, que significa salve o grande caçador, o Que Oxóssi. O dia da semana destinado ao Pai Oxóssi, quinta-feira. A data que se comemora o Pai Oxóssi, 20 de janeiro, e este é o motivo de nós estarmos fazendo o nosso encontro hoje, no início de janeiro. Dentro do sincretismo católico, nas tradições da Igreja Católica, Pai Oxóssi é sincretizado como São Sebastião. Sendo que lá na Bahia, no estado da Bahia, ele também é sincretizado como São Jorge, o que aqui para nós é Ogum. É um santo reconhecido pela sua força, pela sua garra e por enfrentar tudo que vem pela frente. O elemento do Pai Oxóssi são os vegetais e o ar. As suas atribuições é irradiar a todos os seres o sentido do saber, do conhecimento. O seu sentido divino é o conhecimento. A cor de Oxóssi é verde na Umbanda e azul celeste claro na nossa co-irmã religiosa Candomblé. Os fios de contas, as guias de Oxóssi, são verdes na Umbanda e azul turquês ou azul claro no Candomblé. O símbolo de Oxóssi é o Ofá. O Ofá é aquele arco e flecha. Em algumas tribos também é chamado de bodoque e flecha. Oxóssi carrega também o Eruexim. Eruexim é um rabo que é extraído do boi. E aí nós passamos a entender que muitos dos boiadeiros estão ligados diretamente
a força do Senhor Oxóssi. O seu ponto de força é a natureza, as matas, a floresta. As flores dedicadas ao Pai Oxóssi são flores do campo, girassol, rosas brancas e flores coloridas. As frutas destinadas ao Pai Oxóssi, entre todas que existem, podemos destacar abacaxi, laranja, limão, o caju e a acerola. A comida, ou xoxô, que é aquele milho em fatias, cozido com coco. Esta é a comida oferecida ao Pai Oxóssi. Para o Pai Oxóssi também, assim como todos os orixás, nós temos para os seus banhos, para os seus chás, as ervas quentes, mornas e frias. Vamos falar aqui, assim, só simbolicamente. As ervas quentes são destinadas a identificar, amarrar, descarregar, né? Finalizar um trabalho. Então a gente pode colocar lá o alpiste, a beladona, o cipó cruz, são ervas quentes. Já ervas mornas, destinadas ao Pai Oxóssi, são ervas para expandir, direcionar, propiciar, fortalecer, tornar hábil, caçar, curar. Essas ervas mornas, nós podemos destacar aí folhas de abacate, café em folha, cana do brejo, hortelã, ipê roxo, né? São as ervas mornas. Temos também as ervas frias, que essas servem para trazer o equilíbrio, servem para limpeza e servem para atração. Que podemos destacar as amoras, a malva, muito usado também para infecção, né? A valeriana, são ervas frias que são destinadas ao nosso querido Pai Oxóssi. Dentro da cultura iorubá, existem muitas histórias, muitas lendas do orixá Oxóssi. E vamos aqui destacar uma delas. Na história dos deuses africanos, Oxóssi é filho de Oxalá e Iemanjá. E o seu nome tem origem em Iorubá, linguagem especificamente africana, que significa guardião. No popular é guardião. Ele é considerado o rei do Queto, pois livrou a população de um pássaro, de Elié, que é a dona dos pássaros, que possui um espírito assim maléfico. Ele quebrou o feitiço, lançando sobre ela a sua flecha, porque ela tinha lançado sobre o povo o seu feitiço maléfico. Segundo a lenda, Oxóssi não precisava de mais nada do que uma única flecha para atingir o seu alvo, e por esta razão é chamado de Otocansossô, que quer dizer guerreiro de uma flecha única. Pode ver que no ponto fala o guerreiro de uma flecha só, porque Oxóssi só precisava de uma flecha. Senhor Oxóssi tem o tiro certeiro. Quando ele emite a sua flecha, quando ele atira a sua flecha, ele só precisa de uma flecha. Por isso que é o guerreiro de uma flecha só. Na África, o seu culto foi praticamente extinto, foi erradicado, foi esquecido, pois os habitantes da civilização onde Oxóssi era cultuado, onde era rei no Queto, né, sofreu uma grande agressão e perda durante a história de toda a humanidade.
sendo dizimado ou forçado a se tornarem escravos. Esses povos acabaram se deixando levar. Mas a raiz do culto ainda é bastante difundida em outros países que não pertencem ao ciclo africano. Países da América, onde se cultua o Iorubá, este Oxóssi sobreviveu ao tempo. Países como o Brasil e até Cuba também se cultua o nosso Pai Oxóssi. Muitas são as faces e as qualidades deste enorme, deste gigante orixá. Ele se apresenta em diferentes formas e arquétipos. Podem ser identificados em sua personalidade, dons, formas de agir e companhias. Cada um deles trabalham juntamente com outras linhas e elas estão sempre interligadas. Na nossa casa, por exemplo, na casa de oração Pai Oxalá, não usamos esta nomenclatura, mas temos que ter conhecimento de sua existência. Então, vamos conhecer algumas nomenclaturas que não pertencem à nossa casa, mas nós precisamos conhecer, porque existem casas que cultuam o nosso pai Oxóssi, divindade ou orixá ligados a outras energias, como por exemplo, Oxóssi Otim, que ele é ligado diretamente com o Senhor Ogum, ou Oxóssi Agenipapo, que ele é ligado diretamente com Erequetu, que é um reinado. Nós temos Oxóssi Ibualanô. O Oxóssi Ibualomô, ele está ligado ao nosso pai Omulu, ao mesmo tempo que está ligado a Oxum. Olha que interessante. Temos o Oxóssi Enculê, que tem uma ligação ao Oxaguian, que é aquele Oxalá um pouco mais jovem, que trabalha ali no Jagum, junto às montanhas. Temos o Oxóssi Inlê, caçador jovem, ligado à linha de Oxum, a Oxaguian, a Iemanjá, um Oxóssi mais jovens. Temos o Oxóssi Danadana, que é ligado ao Senhor Exu e ao Ossan. É um Oxóssi que não teme a morte. Ele trabalha o tempo todo dentro de riscos de morte. Pessoas que estão em risco de morte, em falecimento do corpo físico. Temos o Oxóssi Caré. Ele tem ligação com Oxum, com Logum Edé, e ele está ligado diretamente às águas. Oxóssi Inseué, Senhor das florestas, das folhas, ele está muito relacionado com Ossan, que trabalha com as ervas de forma curativas, Ervas para se curar, para transformar em medicamentos. Oxóssi Infami tem ligação com Oxaguian e Oxalufã, ou seja, o Oxalá mais antigo, o Oxalá mais jovem, o que tem o cajado e o que tem a espada. Para nossa Umbanda, só temos um Oxalá, respeitando o Oxaguian e Oxalufã. E temos o Oxóssi Aquerã. Ele está relacionado com a fartura, com a abundância. Ele habita os lugares assim mais densos, as florestas mais fechadas, as florestas mais profundas. E aí nós vamos dar uma dica. Como é que eu faço para me conectar com o Pai Oxóssi? Como
como será que eu posso fazer para trazer esta força do Pai Oxóssi até a minha pessoa, até a minha casa, até os meus familiares? Vamos lá. A melhor forma de entrar em conexão com o Pai Oxóssi é o enraizamento. Enraizamento de Oxóssi? Sim, enraizamento de Oxóssi. E o que nós vamos fazer no próximo trabalho de Oxóssi? Todos nós vamos fazer o enraizamento. Nós teremos o nosso trabalho no próximo dia na casa de Brogotá, na casa, no terreiro de Umbanda, Brogotá, Cacique Brogotá, porque é lá que nós vamos ter este tal do enraizamento para Oxóssi. Como é que eu faço esse enraizamento? Primeiro, eu vou tirar o meu calçado. Você não precisa ir lá na casa de Brogotá para fazer, ou na casa da casa de oração Pai Oxalá, ou você não precisa ir na casa Luz do Oriente para fazer. Não. Você pode fazer esse enraizamento na sua casa, em qualquer lugar que tenha uma terra. Então faça o seguinte: tire o seu calçado, coloque os seus pés na terra. Em meio às matas, às florestas, a graminha que ali está. Firme bem os seus pés. Sinta ele ali, potente, firme, pisando na terra, de forma singela, porém forte. Peça a energização ali e sinta as forças do Pai Oxóssi, com todo o seu poder e sabedoria. Peça, ore. Como nós já vimos, a própria palavra diz orar, vem de oralidade, de falar. Peça, fale com o Pai Oxóssi, fale com ele, sinta a sua presença, não tenha medo, sem medo de ser feliz. Respire o ar, encha o seu pulmão com o ar fresco que ele lhe oferece e deixe que encha o seu pulmão de oxigênio, que encha a sua alma de fé. Outra forma de se conectar ao Pai Oxóssi é trazer um pouco do seu campo de força até a sua casa. Isso mesmo, traga o campo de força do Pai Oxóssi até você, até o seu lar, até a sua casa. Mas como fazer isso? É simples. Muitas vezes você já o faz e não sabe. Cultive uma planta em seu lar. Qualquer espaço. Não precisa ser um espaço gigantesco, não. Você não precisa ter terreno. Num vasinho mesmo. Cultive uma planta no seu lar. Da mesma forma que se cultiva a fé em seu coração. Não ocupe espaço. Não ocupa espaço. Mas o resultado é surpreendente. Floresce o amor pelo semelhante, assim como as flores lindas florescem, aquelas mesmas que alegram o seu dia. Cultuar Pai Oxóssi é cultuar o amor. Cultuar o Pai Oxóssi é ter fé. Cultuar o Pai Oxóssi é abrir o coração para a paz, para a harmonia. Cultuar Pai Oxóssi é cultuar a fartura em sua mesa e em seu espírito. Salve o grande caçador! O quero, meu Pai! O quero, Pai Oxóssi!
Muito obrigado por vocês estarem aqui mais um dia e vamos assim iniciando o nosso ano com muita fartura na paz de Oxóssi. Fiquem todos na paz de Oxalá e nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado.